Então, vamos lá, continuando aí a página 22. Vamos ler aqui o que fala do cardápio. Então, primeiro leiam aí em silêncio. Pausaram aí para ler em silêncio? Então, agora eu vou ler com vocês. Então, ó. O texto que você leu é um cardápio. Sua finalidade, ou seja, para que ele serve? Para que um cardápio serve? Sua finalidade é indicar o planejamento dos alimentos que serão servidos em determinado local ou que podem ser consumidos em determinado dia. Então, a gente tem cardápio em restaurante, em lanchonete, a gente tem cardápio aí, quem faz acompanhamento com nutricionista, ela prepara um cardápio, porque quando a gente quer emagrecer ou engordar, ela orienta a gente quais são os melhores alimentos para a gente conseguir obter o nosso sucesso. E as escolas também públicas, né, pessoal? Presídios, eles têm um cardápio também que determina o que vai ser servido naquele dia. Ok, pessoal? Então, tem uma próxima pergunta aí, que também é de marcar. Quem quiser marcar X, marca X. Quem quiser colorir, todos esses que são de marcar, vocês escolham o que vocês preferem, tá? Então, para que esse texto foi produzido? Vamos ler todos primeiro. Para indicar os dias da semana que compõem o mês de março de 2019. Então, esse texto foi produzido para mostrar os dias da semana. Vamos ler o próximo aqui. Para indicar, quer dizer, para mostrar as 4 semanas que compõem, que tem o mês de março. Para indicar, para mostrar, né? Indicar é mostrar. Os alimentos que serão consumidos a cada dia da semana, nesse caso aqui de segunda a sexta, porque as aulas, né, vão de segunda a sexta. Ou para indicar o que deve ser comprado no supermercado. Então, para que aquele cardápio que a gente leu serve? Ele serve para mostrar os dias da semana, para mostrar as 4 semanas do mês, para mostrar o que deve ser consumido, o que vai ser consumido a cada dia lá da semana, ou para mostrar o que eles devem comprar no supermercado. Marcaram? Pessoal, um cardápio, nesse caso aqui é um cardápio de escola, ele serve justamente para indicar, para mostrar quais serão os alimentos consumidos, né, a cada dia aí da semana, ok? Virando aí. Questão número 4. Esse cardápio planeja qual refeição? Esse cardápio planeja o café da manhã, o almoço, o lanche, o jantar. Qual refeição? Voltem lá no texto que vocês vão achar essa informação. Acharam? Se vocês voltarem lá no título, vocês vão enxergar o título, o dia, o mês, e no final lá da frase, da linha, tá escrito o quê? Isso mesmo, muito bem, está escrito lanche. Então, esse cardápio planeja qual refeição? Esse cardápio planeja... Vamos por resposta completa, né? Ele quem? Ele quem? O cardápio. Ele planeja o
Lanche. Olha lá pra mim, pessoal, se lanche escreve com X ou C cedilha, por favor, que eu esqueci. Eu sei que é com N. Ah, obrigada. Alguém falou aí pra mim. C cedilha. Ó, começo de frase com letra maiúscula, final de frase, ponto final. Tá? Olha se a palavra lanche está escrita corretamente. Então, o cardápio, esse cardápio aí que a gente acabou de ler, planeja o lanche. Muito bem. Então, vamos lá. Questão número 5. Deixa eu virar aqui minha folha, que senão a gente fica meio perdido. Então, leia a parte do cardápio correspondente à primeira semana. Então, a semana 1, segunda nós temos banana, iogurte, bolo de laranja. Na terça, mamão, limão. Vocês já tomaram limonada suíça? Eu amo. Ai, delícia, eu vou até fazer pra mim mais tarde, se eu tiver as coisas. Na terça nós temos mamão, limonada suíça e sanduíche de frango. Na quarta nós temos pera, suco de laranja e pão de queijo. Não é queijo não, viu? É queijo, tem um i aqui, ó. Na quinta nós temos laranja, iogurte e bolo de limão. E na sexta, melão, suco de laranja e sanduíche natural. Pessoal, na letra A, vocês estão vendo que tem esse ícone aqui. A Raniele já explicou para vocês o que significa esse ícone. Esse ícone significa que se nós estivéssemos na escola, vocês responderiam oral, vocês responderiam falando, não escrevendo. Mas como nós não estamos na escola, vocês vão colocar aí no caderno de vocês a apostila, página 23, né? Ou português, página 23, letra A, e vão responder no caderno, tá? Vai ter que ser assim, pessoal, porque é o jeito de eu saber a opinião de vocês. Lá na escola vocês falariam para mim, mas como a gente não está na escola, vocês vão escrever. Então vamos ver o que tá perguntando aqui. O que há... Deixa eu baixar aqui. O que existe, né? Esse A com H aqui quer dizer existe. O que existe, o que há em comum entre os alimentos indicados para cada dia? Se a gente perceber a primeira linha aqui, o que essa primeira linha que tá de azul, verde, né? De verde é? O que esses alimentos aqui da primeira linha são? O que esses alimentos da segunda linha são? E o que a gente pode considerar que esses alimentos da terceira linha são? Hein? Pensem aí. Falem para mim. Então, os alimentos da primeira linha são sempre o quê? Uma fruta. Os alimentos da segunda linha são sempre uma bebida. E os alimentos da terceira linha, a gente pode falar que eles são uma comida, né? Que eles são um carboidrato. Eles que vão dar energia, né? Então, é isso que tem em comum os alimentos de cada linha. Então, a primeira linha sempre é uma fruta, a segunda linha sempre é um líquido, né? Algo para beber. E na terceira linha, algo para comer, né? A gente costuma falar assim, certo? Então, escrevam aí pra gente, tá? Bom, por que as opções mudam de um dia para o outro? Por que vocês acham que muda? Pensando em saúde, tá, pessoal? O que vocês acham? Vocês que estudaram aí em ciências. A gente precisa que mude, pessoal, para que a gente consuma nutrientes diferentes. Olha, criança que come todo dia a mesma coisa, ela não está preocupada com a sua saúde. É muito importante que a nossa alimentação seja variada, tá? Então, pessoal,
alimentação variada, a gente consome nutrientes diferentes. A gente consome carboidrato. Carboidrato a gente já consome todo dia mesmo. Carboidrato nos dá energia. A proteína a gente precisa consumir, porque a proteína, pessoal, são aqueles grupos, é aquele grupo de alimentos que ajuda a gente a crescer, que deixa os ossos mais fortes, que deixa o cabelo e as unhas mais bonitas. Quem são os nutrientes? Os nutrientes são os ovos, as carnes, o leite, o feijão entra aí como proteína. Então, a gente precisa comer todo dia esses alimentos. E aí, pessoal, a gente precisa se alimentar também de vitaminas, de sais minerais. Tem vários tipos de vitamina. Tem vitamina que é boa para os olhos, tem vitamina que é boa para ajudar a gente a não ficar doente, tem vitamina que ajuda a gente a absorver a luz do sol, né? Então, a gente tem vários tipos de vitaminas. Tem vitamina que é boa para os ossos também, tá? Então, é importante, pessoal, que nós comamos coisas diferentes para que a gente absorva nutrientes diferentes e a gente tenha saúde com isso. Então, é por isso que as opções vão mudar de um dia para o outro, tá? Deixa eu virar aqui. Então, as opções mudam de um dia para o outro para que nós possamos comer nutrientes diferentes. Então, ó, escrevam aí, eu vou escrever uma resposta aqui. Tem que ser parecida com a minha, não precisa ser necessariamente igual. Só lembrando que começo de frase com letra maiúscula, né? Resposta completa e ponto final. Para que comamos. É desse jeito mesmo, parece estranho, mas é assim que fala, tá? Comamos. Para que comamos nutrientes. Eu não vou pôr diferente, não. Eu vou pôr variado. Variados, né? Nutrientes variados. Criançada, tem que escrever igual a professora? Não. A professora tá colocando aqui para vocês verem a escrita e terem uma ideia, mas não precisa ser igualzinho da professora, tá? Ó, começo da frase com letra maiúscula, ponto final. Então, para que comamos nutrientes variados, ó, a professora aqui viu o erro de português. Os nutrientes são variados. Então, com o. Então, questão número 6. Porque nesse cardápio não aparecem opções para o fim de semana? Eu falei lá atrás já sobre isso. Por que, pessoal, não aparecem opções para o fim de semana? Se é um cardápio de escola, tem escola no fim de semana? Isso, muito bem, já tô vendo que vocês estão escrevendo aí, né? Então, por que nesse cardápio não aparecem opções para o fim de semana, né? Gente, o porquê aqui é junto. Deixa a Cássia explicar um negócio para vocês que a gente ainda vai trabalhar no decorrer do ano. Quando a gente faz uma pergunta, o porquê escreve separado. Mas quando a gente vai responder a pergunta, o porquê é junto, tá? Então, sempre que vocês forem responder com porquê, é junto, tá? Porque não há. Esse A aqui é com H, porque não existe aula no. Minha folha tá acabando aqui, eu tenho que segurar com o dedinho. Fim de
semana. Ó, tá chegando os gatinhos filhotes. Gente, é o horário que eu tô gravando o vídeo. Eu tô gravando, são 6 e pouco da noite. Então, esse horário é o horário que chega aqui a garotada. Então, ó, porque não há aula no fim de semana, tá bom? Não precisa escrever, tem que falar, mas tem que falar isso, mas não precisa falar isso com as minhas palavras. Então, vamos para a próxima. Deixa eu mudar minha folhinha aqui. No cardápio, são indicados 3 elementos para compor o lanche de cada dia. Marque as categorias que aparecem nele. Espera aí. Vamos lá. Tem frutas nesse cardápio? Tem frutas no cardápio. Inclusive, a primeira linha é só de frutas. Tem carnes nesse cardápio? Tem, pessoal. Se a gente voltar, olha aqui no cardápio. Por exemplo, aqui, ó. Frango é carne. Olha aqui, sanduíche natural, geralmente tem frango, né? Tinha um dia lá que eu me lembro que tinha esfirra. Esfirra é feita de carne, né? Carne de boi, carne de vaca, não sei qual que é o correto de falar. Então, voltando aqui, temos carne, sim. Tem bebida? Tem, pessoal. Um suco é uma bebida, tá? Então, aqui no primeiro, vocês vão marcar os 3. Então, vamos lá. Pessoal, tem doce? Vocês viram algum doce? Bala, chocolate, pirulito, sorvete, picolé. Eu não vi, então não tem doces nesse cardápio. Pessoal, tem massas. Quando ele falou massas, ele quis dizer carboidratos. Carboidratos, pessoal, são pães. Então, tem pão, sim. Ó, quando o sanduíche é feito do quê? Tá? O bolo é um carboidrato. O pão de queijo é um carboidrato, tá? Então, temos carboidratos, sim. E por último, legumes. Ai, vai ter um dia que vai servir uma salada de brócolis. Ai, vai ter um dia que vai servir repolho com milho. Não tem. Então, nós não temos legumes, tá? Então, nós temos frutas, carnes, bebidas e carboidratos, que são os pães. E questão número 8. Vamos lá. Em sua opinião. Se é em sua opinião, é opinião. Opinião não é a mamãe, não é o papai, não é a vovó, não é vovô, não é a professora. Opinião é o que você pensa. Em sua opinião, os alimentos indicados são saudáveis, naturais ou estão na categoria dos ultraprocessados? O que é um alimento ultraprocessado? É um alimento, pessoal, que foi bastante modificado. Então, geralmente, são os alimentos que a gente compra congelados, que a gente usa o micro-ondas lá para esquentar. São as bolachas que a gente compra pronta, o miojo, que é um veneno. Miojo é um alimento péssimo, é um horroroso. Que mais que tem em supermercado que é ultraprocessado? Refrigerantes. Sorvete é considerado um alimento ultraprocessado. Essa categoria aqui, pessoal, dos ultraprocessados, vocês têm que passar longe no mercado. Tá? Aquelas batatinhas fritas congeladas, isso tudo é ultraprocessado, faz mal à saúde. Esse corpinho tão lindo de vocês, ele não pode comer essas coisas. Ele tem que sempre pensar em comer coisas saudáveis e naturais, né? Ou
Geralmente, se é uma coisa saudável, ela é mais natural, tá? Então, pessoal, na opinião de vocês, quando vocês voltam aqui, ó, vou comer aqui uma banana, vou tomar um iogurte e vou comer um bolo de laranja feito na escola com laranjinha espremida. Essa alimentação, ela é saudável, ela é natural ou ela faz parte dos alimentos que são ultraprocessados? Escrevam aí. Pessoal, é uma resposta pessoal, mas é uma resposta pessoal que tem resposta certa. Todos os alimentos que serão consumidos na escola, eles têm que ser naturais, eles têm que ser saudáveis. Inclusive, se vocês se lembrarem, a gente briga muito com vocês quando vocês levam coxinha para a escola, quando vocês levam refrigerante, quando vocês levam bala escondido. Não pode, pessoal. Primeiro, pessoal, que é proibido. E o que é proibido não pode. Segundo, pessoal, que a escola, a gente deve sempre incentivar o consumo de alimentos saudáveis. E terceiro, pessoal, você leva um alimento desse que outra criança vai ver, ela vai ficar com vontade, não vai ter para ela. Como que você vai dividir com todo mundo que fica com vontade? Aí vocês vão falar assim, ai, mas você deu bala pra gente. Ah, mas de vez em quando a professora leva chocolate. Certo, de vez em quando a gente pode comer sim, de vez em quando tomar um sorvete, de vez em quando comer um alimento que não é tão saudável, mas não é todo dia. Então, de vez em quando não tem problema. O problema é que tem criança que come isso todo dia. Quando a criança chega na escola e fala assim para mim, tia, eu comi miojo ontem, eu tinha um aluno que ele falava assim para mim, tia, faz uma semana que eu como miojo no almoço e no jantar. Eu tinha vontade de chorar. Outra coisa, pessoal, aqueles sucos industrializados, aqueles capo da vida, eu não sei nem o nome deles. Aqueles sucos que a gente compra pronto, eles não são saudáveis, tá? Geralmente as crianças levam eles porque são mais rápidos, né? Às vezes a mãe não tem tempo de preparar lá um suquinho para vocês. Leva uma água de coco. É tão gostoso a água de coco, é tão gostoso beber água, pessoal. Então é melhor levar água de coco do que levar aquele suquinho. Aquele suquinho não é saudável. Então, se a mamãe não tem tempo de preparar, porque geralmente cabe à mãe isso, né? Geralmente é mãe que faz. Se a mãe ou o pai não tem tempo, então é melhor nem levar, porque não é um suco saudável. E, gente, a tia aqui enjoada com isso, tia, fala na cabeça de vocês, tá bom? Sobre alimentação saudável, ok? Então, virando aí. Agora a gente vai sair daquele textinho. E a gente vai falar sobre o uso do tio. Ó o tio aqui, aquele assentinho que parece... Quando eu era pequenininho eu falava assim, cobrinha. Mas ele chama tio, não é cobra não. Então, vamos lá. Observe as imagens e escreva o nome das frutas que constam no cardápio que você leu. Então, eu primeiro quero que vocês escrevam sozinhos, tá bom? Então, escrevam aí. Que fruta é essa? Esta fruta é o... Já escreveram aí, né? Quando a tia começar a escrever e vocês não terminaram, pausem aí para vocês terminarem de escrever. Então, esta fruta é o mamão. Como é que chama essa segunda fruta? É o limão. E a última fruta é o melão. Ai, eu adoro melão. Melão bem geladinho.
Pessoal, o que essas 3 frutas têm em comum na escrita? Olha aqui. Mamão, limão, melão. A gente pode até escrever uma poesia e usar as 3. Por quê? Porque o final delas é o quê? Igual. Elas terminam em, ó, ão. Mamão, limão, melão. A, tio e o ó. Final das 3 é igual. Então, aí ele pergunta na letra A, o som dessas palavras é. Ele vai perguntar se é igual ou diferente. Fala aí, ó. Sinta a palavra na boquinha de vocês. Pronuncia essa palavra aí em casa. Ó, segue aqui, ó. Pronuncia essa agora. Agora pronuncia essa. O som final aqui, ó. Esse som, ele é igual ou diferente? Mamão, limão, melão. Foi igual o som que saiu da minha boca, o som que saiu da boca de vocês, ou foi diferente? Muito bem, quem marcou que é igual. Continuando. Circule as letras que representam o som final do nome. Vocês vão fazer isso daqui que a tia fez, só que ele pede para circular. Então, vocês vão fazer isso daqui, ó. Circular. Tá? Ó. Ok? Então, continuando. Ah, não, não era para fazer isso, não. Eu não vi que tinha aqui. Ah, mas de qualquer jeito, ó. Ok? No cardápio, há outras palavras com a mesma terminação, mas que não são frutas. Encontre-as e copie-as aqui. Volta lá no cardápio, procura quais são as palavras que terminam em ão. Deixa eu ver quantas são. Tem 2. Tem 2 palavras lá no cardápio que terminam em ão. Volta lá no cardápio, pausa o vídeo para procurar, tá bom? Pausaram o vídeo? Acharam quais são? Então, quais foram? Ai, gente, se a gente estivesse lá na escola, vocês me falariam. Mas eu tenho certeza que vocês acharam. O requeijão, requeijão. E tem mais uma. E qual que é a outra? E o pão. Então, nós temos essas 2 palavrinhas lá no cardápio que terminam em A-T-O, o requeijão e o pão. Já dá para fazer até um poema sobre comida. Vou parar por aqui esse vídeo, porque senão depois eles me cortam, tá? Que já tá no 28. Já volto continuando.